Olá, vocês que acompanham as nossas redes sociais. Na nossa entrevista de hoje, a gente vai falar sobre um grande desafio que as famílias têm enfrentado nos últimos tempos, que são os desafios do ensino à distância, né? Muita gente aí passou cerca de 3 meses, pelo menos aqui no Ceará, ou no Brasil também, e continua nessa realidade do isolamento, sem as escolas funcionando. O grande desafio que se apresentou não só para os pais, como também para os alunos, foi justamente esse do ensino à distância. E para falar sobre esse assunto com a gente hoje, a psicopedagoga Clarissa Chaves, para abordar um pouco melhor essa temática, quais os desafios, as problemáticas, ou quais as vantagens, se tem algum tipo de vantagem nesse tipo de ensino, e de que a melhor maneira para lidar com essa situação, tanto para os pais como para os estudantes também. Clarissa, primeiro, seja bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade para estar conversando com a gente e desanuviando um pouco mais sobre esse assunto, né? Que os pais, com certeza, têm meio que puxado os cabelos nos últimos dias, nos últimos meses, tentando aí correr atrás do prejuízo da falta da aula presencial, né? Muito bem-vinda, Clarice. Muito obrigada por ceder, né, teu tempo aí para essa nossa entrevista. Eu que agradeço, Camila. É um prazer para mim poder ajudar de alguma forma. Com minha Primeiro, experiência. Clarice, eu queria... Desculpa, pode continuar. Pode ir. Pronto, primeiro eu queria começar perguntando justamente isso, né? Quais são os principais desafios, Clarice, nesse momento de a gente manter esse ensino mesmo à distância? Bom, inicialmente eu acredito que o desafio maior é a gente levar para casa uma rotina escolar, né? Assim, a gente ter agora no mesmo ambiente momentos de cumprir responsabilidades, cumprir deveres e ter momentos de lazer em isolamento com as mesmas pessoas e naquele ambiente. Então, como é que eu crio em família este ritmo, né, de direitos e deveres? Então, acredito que primeira estratégia, inclusive, para lidar com esse desafio seria fazer uma rotina diária junto com a criança, independente da idade, fazer juntos, conversando, né? Ter pontos específicos para marcar cada dia, porque assim a gente entrou num movimento de perca de noção de tempo, né? Então, assim, não tem mais o final de semana, não tem mais o horário de chegar na escola todos aqueles dias, então, e agora? Como é que eu vou fazer isso dentro da minha casa, né? Então, quando a criança ela tem essa previsibilidade de acontecimentos, ela fica mais segura, ela fica mais disponível. Então, se ela precisa saber o que está para acontecer, então senta com ela, pega um papel, pega a canetinha, lápis de cor e faz, filha, aqui na segunda-feira vai ter o encontro da aula da escola, por isso, e conversa com ela, né, de uma linguagem bem acessível para ela, o porquê que isso está acontecendo, porque muitas não compreendem ainda, né? Foi uma ruptura. Assim, na escola a gente estava com planejamento, a gente estava com projetos em andamento, com maquetes para fazer, com apresentações para fazer, e de repente a gente sai e não volta mais e ninguém se vê, né? Então, assim, isso foi bem difícil para elas compreenderem. Então, de uma forma acessível, falar o que está acontecendo no mundo, né, sem afetá-las tanto, e refazer essa rotina e ter paciência para adaptação. Porque é como quando uma criança entra na escola a primeira vez, não tem aquela fase toda de adaptação, e isso acontece de acordo com cada criança, umas se adaptam mais rápido, outras já precisam de um tempo maior, com os familiares ali junto, né? Então, é da mesma forma nesse momento. Então, na segunda, cria um movimento específico do dia que marque que é uma segunda-feira. Então, tem o momento do encontro e logo após o encontro a gente faz algo juntos, assiste um filme juntos, ou faz uma receita juntos, ou brinca de tinta juntos. Isso na segunda, ter algo específico. Na terça, depois do encontro, já tem outro movimento que é de lazer para ela. Então, assim, ela precisa sentir esse ritmo de eu estar com a minha responsabilidade e também estar com o meu momento de lazer com a minha família. É importante, então, fazer essa demarcação, né? Sim, sim. Para que ela perceba que há um compromisso, sim. Não é porque está todo mundo em casa o dia todo que eu vou estar isento dos meus deveres, né? Mas também tendo uma flexibilidade para esse momento de adaptação, porque é tudo muito novo realmente para todos.
E dentro dessa perspectiva, os pais também têm uma ansiedade grande, né? De como, porque acredito que um pouco mais da responsabilidade do ensino veio para casa, né? Porque tendo a escola, é como se para os pais tivesse essa demarcação. Não, a escola tem esse papel aqui de ensinar a ler, escrever, ou ensinar as matérias matemática, química, enfim, que nem todo mundo domina, por exemplo, né? Tem os professores específicos e com essa dinâmica vindo para casa, por exemplo, quando o aluno tem uma dúvida no período que não está na aula e aí vai tirar com os pais ficam meio inseguros porque não dominam todas as matérias, por exemplo. Qual a melhor forma, né, dos pais, da família, dar suporte nesse momento, além de fazer essa demarcação dos dias, né? Achei super importante, tipo, criar um calendário que, por exemplo, principalmente os menores, para eles entenderem a passagem da semana, que na escola faz muito isso, né? Eles usam a data, toda tarefa vem uma data, por exemplo. Como os pais, qual a melhor maneira da família dar esse suporte para esses estudantes em casa? Primeiro, ter calma. É um momento atípico, assim, a gente não precisa agora estar pensando no conteúdo do ano, é o ano letivo, será que vai dar conta o ano letivo, vai terminar dando todo o conteúdo? Não, vamos pensar por dia, sabe? Um dia eu tenho aquela demanda, o que é que eu posso atender de acordo com aquela demanda? Não sou professor, né, no caso de um pai, não sou professor, não tenho conhecimento sobre isso, como é que eu posso buscar uma forma suave de orientar meu filho, porque ele também está no momento de estresse. Então, sem uma cobrança excessiva, assim, acredito que a cobrança no início é se adaptar a esta nova rotina. Então, se ele está acompanhando as aulas, já é um grande avanço, assim, porque é muito, muito difícil, né? Assim, ele não está mais com contato com os amigos, está tendo um tempo geralmente mais restrito, né? É de frente para uma tela com todas as outras distrações de casa. Então, assim, uma coisa de cada vez. Eu sei que gera essa ansiedade pelos conteúdos, mas acredito que o principal agora é outro movimento, assim, é você se adaptar a essas incertezas e ter esse equilíbrio mesmo, assim, os pais tentarem encontrar uma forma de dizer tá tudo bem, tá diferente agora e eu estou aqui inteiro para dar esse suporte, sem estar exigindo algo da criança que ela não vai ter para dar e nem da escola que não vai ter como ter o mesmo horário e ter a mesma disponibilidade de antes, né? Então é pensar por dia, demandas diárias, sem se preocupar com esse todo do conteúdo do ano letivo, Então, calma, é primeiro um hábito novo a ser construído agora com essas aulas à distância, né? Calma com a ansiedade, né? Porque às vezes a ansiedade maior não é nem dos estudantes, né? Não é nem dos alunos, e sim dos pais, né? Que tem essa, principalmente aí os meninos que estão para ser alfabetizados, por exemplo, né? Os menores. Acredito que os maiores tenham alguma facilidade, acho que por conta de você explicar e entender melhor as questões, né? Mas eu acho impressionante também como os menores têm uma dinâmica de entendimento que às vezes a gente subestima, né? A linha de raciocínio, o poder de raciocínio, na verdade, que as crianças menores têm, mas eles super entendem, né? Inclusive, estava conversando hoje com algumas mães, e aí a gente falou sobre essa possibilidade da volta, né? Sobre toda essa aura que se cria, né? Meu Deus, será que como é que vai ser o psicológico? Máscara, aí distanciamento, a escola é um lugar aí de convívio e esse convívio também vai ser afetado. E às vezes, quando você olha para a criança já entendeu melhor do que você a dinâmica de como tira, não coça. Eu tenho um filho de 6 anos, por exemplo, o João, ele não coça o nariz, por exemplo. Quando a gente vai no carro, por exemplo, para algum lugar para se fazer alguma coisa, ele está no carro de máscara, ele vai tirar a máscara, pede o álcool e só depois ele, mamãe, quero coçar o nariz. Então, eles têm uma dinâmica realmente de raciocínio que às vezes os pais subestimam porque são pequenos, né? São menores. Clarice, queria te perguntar uma outra coisa. Eu estava assistindo uma live essa semana de uma psicóloga e a pergunta que eu vi assim no chat que os pais mais faziam era sobre a resistência, né? Principalmente dos pequenos. Por exemplo, como tem uma dinâmica muito diferente e aí eles estão nesse momento que não há algo muito definido de tempo, de dias da semana e que aí eles têm um tempo maior para brincadeira, né? E eu vi uma aflição assim, muito grande de muitas mães e pais falando sobre essa resistência do aluno, dos estudantes, principalmente desses menores, de querer assistir essa aula online, né?
Qual a melhor maneira de conduzir essa criança que está com uma resistência, né? Que não quer, que chora, que bate o pé, que diz não quero, isso aí não é legal, enfim, que acha realmente chato você estar assistindo uma aula, vendo todos os seus amigos através de uma tela. Qual a melhor maneira de conduzir essas crianças? Bom, primeiro que a resistência é muito natural. E quando ela envolve também uma falta de compreensão dos familiares, assim, até mesmo a falta de importância, de dar importância àquele momento, assim, o filho sentir que para ele é importante, né? Então, assim, primeiro os familiares, os adultos precisam se olhar e pensar, isso faz sentido para mim? Porque às vezes para nós não faz, né? Ver nossa criança ali na frente de uma tela e qual é o sentido daquilo? Por que aquilo? Era melhor que não tivesse nada e só esperasse o momento do retorno da escola? Então, assim, primeiro, o principal sentido que eu acredito que tem esses encontros para os menores é manter o vínculo com a professora, manter o vínculo com os colegas. Assim, muitas crianças estão sozinhas mesmo em casa, assim, não tem irmãos, né? Não tem nenhuma outra criança próxima. Então, por mais que seja distante, eles ainda brincam juntos, ainda tem um momento de conversar juntos, tem aquele momento com a professora que já foi criado um vínculo, né? Então, assim, apesar da ruptura ter sido brusca, esses encontros são até uma forma de desestressar um pouco eles. Assim, não pode ser um momento em que você vai ter que sentar ali e não, a proposta é oposta. Então, assim, até o momento, pelo que eu sei, não está sendo cobrado como carga horária, né? A educação infantil está ali nos encontros online. Está sendo mais como uma forma de adaptação mesmo. Então, a dica que eu dou até por experiência própria, que eu tenho dois pequenininhos, né, um de 3 e um de 4, assim, houve também essa resistência inicial, mas eu percebi que era muito minha também, assim, até eu entender que era importante, sabe, eu mesmo sendo professora, mesmo estando com os meus alunos, né, toda semana, assim, com os meus filhos, eu achava que eles eram muito pequenos e que não tinha essa necessidade. Então, depois eu compreendi que era importante mesmo e que eu tinha que criar alguma estratégia. Então, quando eu percebi que eu já podia ter um discurso diferente, eu passei a deixar o computador ligado sem pedir. Então, assim, eu ligava o computador na hora do encontro, deixava ali na mesa, eles brincando, né, livres, e quando viam a voz da professora, geralmente já vinham. Ou a voz de um colega, então a atividade que a professora está propondo é bacana, então eles vêm e fazem naturalmente, sem eu precisar estar impondo ou estar fazendo trocas com eles por isso. Então, funcionou bastante aqui e, pelo que eu tenho escutado de colegas, de amigos que também têm filhos pequenos, tem funcionado também. Mas é interessante ser de uma forma leve, ser bom, um momento legal. E para os maiores, né? Tipo, o pessoal do ensino fundamental, as escolas aí que estão trabalhando firmemente na questão para depois, né? Mas enfim, para não perder o ritmo pro Enem, por exemplo, né? Como a gente consegue trabalhar essa dinâmica dos maiores para que eles entendam, por exemplo, que aquilo ali faz parte, é obrigatório, é como se estivesse indo para a escola, por exemplo, né? Como a gente faz? Eu acredito que adolescente deva ser difícil também de você as crianças têm uma outra dinâmica de dificuldade, né? Os maiores devem ter outra também, né? Como você vê essa questão dos maiores, né? Qual a melhor maneira de conduzir aí quem é do ensino, quem já está no fundamental, no ensino médio? Bom, com os maiores, que eles já têm noção de regra, né? Já têm noção de compromisso, de responsabilidade, mas eles são mais capazes de compreender isso, inclusive eles necessitam, né, de estar cumprindo regras, estar cumprindo essa rotina, ele precisa entender que ele tem deveres mesmo a cumprir. Assim, eles precisam dedicar aquele momento aos estudos como se estivessem na escola, porque eles não podem perder, né, até o hábito do estudo. Então, se ele já consegue prospectar um objetivo, né, se é o Enem, então como é que eu vou fazer uma prova se eu não me dedico todos os dias ao estudo? Então, acredito que tem que ser conversado mesmo, né, cara a cara, assim, ter uma conversa olho no olho, ó, isso está acontecendo, não foi imposição de ninguém, né, uma pandemia, nós não prevemos isso, como é que a gente pode fazer para que você consiga cumprir seus objetivos, para que nós, como adultos, consigamos, né, continuar com as nossas demandas de trabalho também em casa. Então, vamos nos organizar aqui
para que cada um tenha seu horário de trabalho, né? Trabalho e estudo, e a gente faz coisas juntos depois, aí você vai ter o seu momento de lazer depois, o que é que você quer fazer tais dias, também pensar numa rotina, que seria interessante, né? Que ele precisa seguir um ritmo, assim, um pulsar, né? Assim, é dia, noite, e no outro dia é o que eu preciso saber o que vem depois, né? Então, criar uma estratégia junto com ele, nunca chegar impondo nada, porque com adolescente, com pré-adolescente e adolescente já não funciona mais, né? Essa dinâmica que eu acabei de falar aqui para os pequenininhos, deixa lá e ver se ele vai, não vai. Ele vai ter que ser algo Tem que conduzir, né? precisa conversar sobre tudo, né? Vindo do sentido social, né? Do contexto global, todas as pessoas nesse momento estão passando por isso, não é só você, e todas estão tentando se adaptar da melhor forma possível, com os recursos que possuem. E aí, você joga a responsabilidade para ele e vê se ele traz alguma solução. E com certeza ele vai trazer algo. A gente sabe que uma das grandes importâncias assim, dessa tecnologia, né, é justamente possibilitar que a continuidade, né, que no meio de uma pandemia, por exemplo, é possível continuar, não de uma maneira normal, né, mas da maneira como é possível, da maneira como dá, é possível continuar aí com o ensino, com o trabalho remoto, com o ensino remoto, enfim. A tecnologia vem para isso, mas ela também acaba tendo um outro lado, né? Antes de falar desse outro lado que eu queria perguntar primeiro para ti, quais são as vantagens que você percebe para além disso, né? De você continuar, de você poder dar continuidade ali da melhor maneira possível ao processo, tanto seja no trabalho, seja na escola, né? Mas quais as vantagens do ensino à distância? Você vê alguma vantagem? Para além desse momento da pandemia, por exemplo, né? Ele é vantajoso em algum momento ou realmente aí é só para quando é preciso? Eu acredito que no contexto familiar tenha pontos bem positivos, assim, porque meio que obrigou a gente a encarar as nossas escolhas, assim. Temos filhos, temos que dar conta daquelas demandas do filho, né? Assim, não tenho mais como ter aquele momento em que outra pessoa vai assumir algo por ele, que eu poderia estar fazendo, por exemplo. Ou então, o que é que meu filho é capaz de fazer? Qual é o nível de autonomia que meu filho tem? Ele toma um banho sozinho, ele se veste sozinho, ele arruma uma mochila sozinho, sabe? Então, assim, quando a gente está em casa convivendo toda hora com os filhos, tendo que organizar esses horários, quanto mais autônomo ele é, mais liberdade tem você, mais segurança tem você de ele estar sozinho fazendo algo e ele também. Então, assim, o momento dessa aula, o interessante é que a criança tem um momento dele mesmo, assim, é ele com, né, com aquele aparelho, ele dialogando ali com o professor, ele sabendo a hora que vai ter que falar, ele vai saber mexer, né, nesse equipamento todo, né? Então, assim, eu acredito que é mais um benefício de autoconhecimento mesmo, assim, entre as famílias, entre a dinâmica familiar. Nas outras questões, assim, da socialização da escola, né, do ambiente escolar, eu acho que não é tão positivo, assim, os pequenos principalmente, para todos, na verdade, né, porque socializar é algo que comprovadamente solidifica a aprendizagem, né, a gente aprende mais quando está fazendo essa função. Faz parte do processo de aprendizagem, né? Isso, E uma outra nessa coisa que é bem necessária, e uma outra coisa que é bem polêmica, né, também nessa questão do ensino à distância, e que se mostrou ainda mais imponente, digamos agora, é um pouco sobre a sobrecarga, digamos assim, né? Por exemplo, a gente viu em várias matérias, né, professores falando de uma sobrecarga, que os professores estavam sobrecarregados porque não é porque é a distância que o trabalho diminuiu, pelo contrário, né? Como é que você, professora, psicopedagoga, você vê essa questão? Houve aí se precisarmos continuar esse EAD, ou principalmente com a tecnologia, acredito que
outros sistemas de ensino à distância também vão se consolidar mesmo fora da pandemia, né? Como que você vê essa questão? Que tipo de mudanças é preciso fazer dentro desse sistema, dentro desse panorama do ensino à distância, para que não haja sobrecarga do professor, por exemplo, que acaba tendo que trabalhar muito mais, pensar em conteúdo diferente, se reciclar em relação às tecnologias, porque eu acredito que não seja fácil dar aula online, né? Tipo, os microfones mutados, aí depois os meninos abrem os microfones e é aquela confusão. Então, eu acredito que seja para o professor um momento também de completa mudança, né? O que seria preciso fazer para tornar esse ambiente menos com uma menor sobrecarga para os professores? Bom, realmente no início foi bem difícil, assim, para todos os professores, eu acredito, ter que lidar com os equipamentos, ter que mexer, né? E ter as preocupações de estar na casa dos alunos, né? Assim, é a nossa intimidade se conectando com todos os outros, né? Então, assim, muitas coisas foram acontecendo no decorrer da experiência mesmo. Estava todo mundo ali com a melhor das intenções, né, querendo fazer o melhor e aprendendo a cada dia, a cada encontro. Então, assim, nós já estamos, há 2 meses, né? A maioria das escolas teve um mês de férias, né, antecipada, e já estamos há quase 2 meses tendo encontros online. E, assim, a escola, a instituição, ela precisa ser um grupo bastante unido e flexível, assim, ser atento ao que está acontecendo, né, mundialmente. Assim, não pode também só olhar para a questão do conteúdo e do ano letivo, assim, por mais que eu sei que existem familiares que pressionam nesse sentido, né, mas assim, a forma de abordar as famílias é muito importante, porque na minha experiência, né, na escola que eu trabalho, eu não senti tanto esse impacto, assim, de, eu vou ter que trabalhar muito tempo a mais, porque houveram encontros dos educadores todos, compartilhamos muitas experiências, muitas atividades, e os familiares também acolheram tudo que está acontecendo de uma forma muito benéfica, muito positiva. Então, a coisa fluiu de uma forma que hoje a gente está se surpreendendo, assim, poxa, a gente está conseguindo, está sendo bacana, até retomar alguns conteúdos que a gente achava que não ia conseguir dar para os pequenininhos, e está todo mundo participando, enfim. Está sendo uma experiência diferente, difícil, mas que a gente está percebendo que está conseguindo, assim, com criatividade, com flexibilidade, assim, com muita dedicação, né, que claro que há uma necessidade de um estudo diferente, né, mas a gente estava até conversando esses dias com os professores, né, que quando nós voltarmos para as aulas presenciais, que a gente não sabe quando vai ser, a gente vai ter uma gama de recurso muito mais rica, sabe, para tratar com os meninos, porque se está funcionando online, presencialmente vai ser fantástico, então a gente já está criando um catálogozinho de atividades muito legais para a gente fazer quando voltar, quando estiver com eles. Eu acredito que depende muito da instituição, da forma da instituição ver o que está acontecendo, né? E tudo isso a gente também precisa pensar, né? A gente está quase chegando aqui ao final da nossa entrevista. A gente precisa pensar também, a gente não pode passar batido desse assunto, que a internet ainda não é uma realidade de 100% dos lares brasileiros, né? Acredito que uma outra grande dificuldade desse ensino à distância tem sido justamente conseguir chegar a todos os alunos, principalmente da rede pública de ensino, por exemplo, que muita gente aí, a gente tem acompanhado na imprensa isso também, que muita gente não tem acesso mínimo à internet. Então, como você vai acompanhar esses conteúdos, não é, Clarissa? Exato, é impossível, não tem como, não tem como. Inclusive, eu depois exigir que todos façam o Enem, por exemplo. Assim, é um contexto social que precisa ser visto, encarado com a realidade que temos, né? Então, se uma pessoa não tem acesso à internet, ela no momento está ilhada, totalmente ilhada. Não vai ter como desenvolver nenhum conteúdo. Aí tudo isso que a gente conversou, na verdade, cai por terra quando a pessoa não tem acesso Exato. básico à internet, né? Exato. Que no mundo cada vez mais tecnológico, acredito que essa internet precisa chegar também a todos os lares, independente da classe social, enfim, independente da localidade da pessoa, né? Se quisermos implantar de alguma maneira algum tipo de sistema que seja
à distância. Para finalizar, Clarice, queria que tu falasse um pouquinho sobre a expectativa, né, de você como professora, desse retorno, né? A gente não tem uma data ainda, mas acredito que todas as escolas, pelo menos segundo o decreto estadual, em breve as escolas vão sim voltar, se continuarmos nessa linha decrescente do número de casos. Tomara que sim, né? Todos estamos torcendo para que sim. Mas qual a expectativa aí de você, dos seus colegas da escola que você trabalha, desse retorno, né? De rever os alunos, enfim, do encontro presencial restrito, digamos assim, porque até a circulação, acredito que muita coisa vai mudar, né? Para você, o que vai mudar e qual a expectativa aí desse retorno? Bom, é um misto de sensações, assim, como são muitas incertezas, a gente, claro que está numa ansiedade enorme de rever as crianças, né, de retomar aquela energia da escola. A gente sabe que não vai ser assim, né, provavelmente vão ser menos crianças, vai ser um rodízio e vai haver um distanciamento necessário, né, nas salas e, enfim, está tudo ainda muito novo, né, ainda muito no plano da imaginação. E também aquele receio, será que estaremos seguros realmente com esse retorno nesse período? Né? O que é que nos assegura disto? Porque assim, vamos estar na linha de frente, né? Em contato com muitas crianças que estão em contato também com muitas outras pessoas, provavelmente na faixa de risco. Então, vai haver uma tensão natural junto com essa alegria, com essa euforia de estarmos novamente em contato, né? Mesmo que um pouco distante. Então, assim, já está sendo cada data que vem, ó, provavelmente vai voltar tal dia, provavelmente vai voltar tal dia. Muitos ficam, meu Deus, será que vai dar certo? Vai entrar outro pico de transmissão? Porque uma escola, né, não tem como você, assim, por mais que a gente passe todas as orientações, né? Vai ter alguém que em algum momento vai passar a mão ali no, se Não tem tiver como sentindo garantir algum, 100%, né? não tem. Por mais que a gente faça de tudo, porque assim, a escola com certeza vai fazer tudo o que estiver ao alcance, tudo, tudo, tudo. Mas são crianças pequenas que sempre se abraçaram, sempre estiveram juntas em grupos, estão há muito tempo sem se ver e vão agora, né, se reencontrar e não poder se abraçar e na hora de se alimentar, como é que vai ser? Né? É uma dinâmica totalmente nova que amedronta um pouco, mas que a gente também sabe que um momento a gente vai ter que passar por isso e vamos aprender, né, juntos. Essa nova configuração, né? Primeiro eu queria te agradecer, Clarissa, pela tua disponibilidade aqui para estar conversando com a gente, levando mais esse conteúdo aqui para os canais da TV Ceará. E a Clarissa, a gente inclusive fez uma página recente no Instagram, né? Onde ela passa dicas de alfabetização aí. Muito bacana. Qual que é o teu Instagram, Clarissa? Alfabetilar, E qual que é a @alfabetilar no proposta Instagram. da tua página? É sossegar um pouco o coração de famílias que estão com crianças em fase de alfabetização. Então, assim, eu dou dicas do que pode ser feito em casa de uma forma natural para que eles consigam superar níveis de escrita, né? E também passando informações sobre educação, como a criança aprende. E estou lá também disponível para atender dúvidas e conversar e estudarmos juntos. Eu sei que tem muitos familiares que querem mesmo estar junto ali dos seus filhos para ajudar, para, né, incentivar, mas às vezes não tem o conhecimento que é básico para que isso funcione. Porque às vezes você vai com a melhor das intenções, mas não é a forma ideal de fazer. E aí você acaba atrapalhando algo que estava sendo bacana, que a criança já estava desenvolvendo, e você vai e dá uma estagnada nela, assim, pela forma de abordar, né? Então, é nesse sentido. Muito bacana. Quem sabe seja um próximo assunto aí para a gente tratar, né? A melhor maneira de você conseguir ajudar na alfabetização, né? De você somar, na verdade, com a escola nesse processo de alfabetizar aí junto com os familiares, os filhos em casa, enfim, também muito bacana para esse momento que a gente está vivendo, que acredito que gere uma grande ansiedade nos pais de como consegue auxiliar, né, sem você ter o conhecimento acadêmico, sem você ser um pedagogo. Então, Clarissa, queria te Exato. agradecer. Então, lá no Instagram da Clarissa é @alfabetilar, não é isso, Clarissa? Isso, Sigam, alfabetilar. tem dicas muito bacanas. Obrigada, Clarissa. E quem sabe a Eu gente que voltando com esse agradeço. assunto aí depois para conversar. Eu que agradeço. Um beijo.
Beijo, gente. Tchau.